do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo Espírito Dr. Hermann, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 25, a Justiça da Lei. Voltando com seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, CELD 2003, capítulo 25, item 2. As almas que um dia esqueceram o caminho do bem, que enveredaram pelo caminho do erro, todas alcançarão a Cristo e a Deus. Não há, na história da humanidade, nenhum sentimento mais perverso, mais doloroso que o sentimento guerreiro que destrói, que maltrata, que leva desânimo, que leva fim às sociedades, às cidades, aos homens. Os gênios espirituais que provocam esse sentimento um dia reencarnarão e sofrerão, eles próprios, nos núcleos que destruíram o resultado de suas ações. Os espíritos que encarnados provocaram morte de sabor e se aproveitaram da insuficiência de algumas cidades, levando sofrimento e luto, também reencarnarão nessas mesmas cidades ou em outras que passarão por situações semelhantes. Aqueles que aplaudiram, que disseram alegremente ser a destruição uma necessidade, passarão por situação que comprove a triste atitude que aplaudiram. Mas todos que sofreram e todos os que fizeram sofrer um dia se encontraram ou se encontrarão junto a Jesus, porque este os encaminhará diante na direção de Deus. É da lei que todos nós nos associemos para nos encontrarmos com o Pai. Na terra, temos Jesus como grande mestre que aplana nossas dificuldades, que prepara nossos espíritos, que conduz nossos sentimentos, igualando-os, tanto quanto possível, para que cheguemos todos a regiões mais elevadas que a própria terra, em busca da lei, em busca de Deus. Caminhemos, pois, na certeza de que estaremos juntos, todos juntos um dia. Que Deus nos ajude e conduza nossos pensamentos no bom entendimento dessas questões tão necessárias ao nosso progresso e nos faça sempre fiéis ao bem e à paz. Que Deus fique conosco. Hermann. Mensagem recebida 11 de janeiro de 1992. Na mensagem de hoje, Dr. Hermann vem nos falar sobre a justiça da lei de Deus. E a citação do Evangelho no início do texto vem reafirmar que a lei de Deus é uma lei de progresso. Se pensarmos nesta vida como algo assim isolado, sem causa, sem efeito, a gente pode correr o risco de viver levianamente. Mas se compreendermos que esta vida é concebida em função de nossos atos em vidas anteriores, podemos viver com mais responsabilidade, porque sabemos que os atos de hoje são a preparação da vida futura. Mas como o Dr. Hermann diz na página, todas as almas um dia alcançarão a Cristo e a Deus. Através do Espiritismo, a gente pode compreender melhor a lei de Deus, ver como ela é soberanamente justa. Ela encerra a ideia de que as almas que erram receberão um castigo eterno. O Espiritismo, nosso consolador prometido, vem nos trazer esperança. Nos mostra que nossas dores são frutos das nossas atitudes equivocadas, mas que são uma medida necessária
para o nosso aprimoramento, para compreendermos que o erro nos afasta de nosso caminho em direção ao Pai. A semeadura, ela é livre. Podemos semear à vontade, mas tudo o que semearmos, iremos colher, porque a colheita ela é obrigatória. Tudo que fazemos uns aos outros, colheremos os frutos, seja de bom, seja de ruim. Tudo que fizermos, nós colheremos. Por isso a página nos orienta sobre os sentimentos em que algum de nós é mais forte. Sentimento guerreiro, um sentimento que pode destruir não só individualmente, mas pode destruir sociedades, como ele nos diz. E é muito importante a gente estudar essa página nesse momento em que estamos vivendo tantas discórdias, guerras, desavenças por ideias diferentes. A gente precisa abolir de nós qualquer sentimento que possa nos atrair a qualquer tipo de guerra, seja em nossos lares ou fora dele. Nos afastemos de qualquer pensamento que seja em defesa da guerra, de armas, de lutas, qualquer sentimento ou ato que possa ferir alguém, mesmo que a agressão seja em palavras. O Dr. Herman nos diz que aqueles espíritos que provocam esse sentimento guerreiro reencarnarão e sofrerão nesses mesmos núcleos que eles destruíram. E os encarnados que causarem essa guerra, mortes, que causarem sofrimentos, reencarnarão nos mesmos locais, em situações semelhantes. E ele diz ainda mais: aqueles que aplaudirem, aqueles que concordarem com esse ato, também terão a sua parcela de responsabilidade. E todos os que sofreram ou fizeram sofrer, um dia encontrarão um caminho que nos leva a Deus. Uns chegarão mais cedo, outros precisarão passar pelas dores que foram causadores. Isso a gente pode aprender, entender, compreender através da reencarnação. Então não existe aquele castigo eterno, mas a caminhada daquele que transgride as leis de Deus, ela é dolorida. Aqui na Terra, o método onde o mais forte vence, ele é regido por leis superiores. E esse método só pode trazer dores. E é por isso que o próprio Jesus nos convida à mansidão, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir a lei de Deus é seguir a vontade de Deus, é viver em harmonia com as suas leis. E existem fatos da nossa vida em que podemos exercer a nossa livre escolha. Mas outros fatos, eles estão acima da nossa vontade. E são esses fatos acima da nossa vontade que a gente pode dizer que são a vontade de Deus. O que às vezes, muitas vezes a gente chama de destino, mas é o que semeamos outrora. Que mais cedo ou mais tarde a gente precisa obedecer. Então, acima de todos os poderes humanos está um poder maior, que é a justiça da lei de Deus. A gente pode acreditar ou não nessa justiça. A gente pode ter uma religião ou outra, seja qual for. Até mesmo podemos não ter religião. Mas todos nós somos regidos por essa lei universal. E é essa força, é dessa lei,
que rege também a nossa evolução, o nosso progresso. Porque a vida, ela é um fenômeno coletivo, onde todos os elementos se misturam dentro das mesmas regras fundamentais. A providência divina, ela não é um milagre, mas uma lei natural. E como diz Pietro Baldi, é um plano de vida mais alto. É experimentando os dolorosos efeitos dos nossos erros que vamos aprender a não cometê-los mais. E assim a gente vai construindo a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e aprendendo a obedecer essa lei. A gente precisa utilizar a nossa inteligência, a nossa boa vontade para conhecer mais sobre essa lei, evitando atritos com ela, choques dolorosos, revoltas, que elas podem nos gerar mais dor. Então, para isso, nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer para obedecer essas leis. E é assim, aprendendo, estudando, a gente está sempre convidando a todos para os estudos na nossa casa espírita. Sempre esse convite é feito para que a gente tenha a oportunidade de entender, de compreender essas leis, para que a gente não fique criando esses atritos com ela, para que a gente vá aprendendo. E como diz Dr. Herman, todos chegaremos ao mesmo ponto, porque a lei de Deus é uma lei de progresso. Mas qual o tempo que levaremos para chegar? O que precisaremos passar, sofrer, para chegar a ser como Jesus, a chegar a esse caminho que nos destina o progresso? Ficaremos aqui lutando contra essa lei, cometendo erros, equívocos, aproveitando apenas o que este mundo pode nos oferecer, esquecendo que existem mundos muito mais superiores que nos aguardam, onde não existe esse sofrimento que encontramos aqui na Terra. Qual tempo vamos querer levar para chegar a Deus? Vamos querer sofrer, continuar sofrendo, passando as dificuldades? Ou vamos querer evoluir? Então, cabe a cada um de nós agir, orar, pedir aos nossos guias superiores que nos orientem e buscar com a nossa boa vontade agir melhor a cada dia, a cada instante, pelo bem não só meu, mas de todos os que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Graças a Deus.